Bom dia, queridos alunos. Hoje teremos aula de História, semana 5 do PET, volume 2. O tema é Indivíduos e a Natureza. Caro estudante, com certeza você já deve ter se perguntado como as sociedades surgiram, permanecem em um só lugar e também o desejo de conhecer o mundo, sempre em busca de conhecer terras e modos de vida diferentes. Parece contraditório. No entanto, nossas origens passam pelas duas situações. Havia no princípio a necessidade de sempre estar mudando. Por questões de sobrevivência e pelo mesmo motivo, alguns grupos tornaram-se sedentários, construindo toda a sua vida em um único lugar. Apresentação. As pesquisas mostram que os grupos humanos enfrentavam muitas dificuldades nos primeiros milhares de anos e que viviam no continente africano. Passavam o tempo todo procurando alimentos e abrigo. Viviam nas savanas com um clima seco. Alimentavam-se de raízes, frutos, animais que conseguiam caçar e restos de predadores. Entre 80.000 e 10.500 anos atrás, a Terra sofreu mudanças de clima devido a um fenômeno chamado glaciação, e que foi um esfriamento muito grande a ponto de se formarem calotas de gelo em continentes, mares e rios. Isso afetou os seres humanos, obrigando-os a se deslocarem por uma região onde se adaptassem melhor. Então, eles viviam em um ambiente seco. E por causa desse fenômeno, tudo ficou gelado. Eles precisaram de mudar para um outro lugar, porque naquele ambiente gelado eles não conseguiam viver. E eles foram avançando rumo a novos ambientes, como bosques, pradarias, desertos, florestas temperadas, ou seja, com um clima mais ameno. E em cada novo habitat, tinha que se adaptar para sobreviver, aprendendo novas palavras. Nesse texto a gente aprendeu a palavra habitat, que é um conjunto das condições apresentadas em um lugar, no qual viviam os organismos vivos, inclusive os seres humanos. Então, o habitat é um local onde que a gente consegue viver. Ele tem tudo o que a gente precisa para sobreviver. Então, ele é o nosso habitat. Para saber mais sobre esse tema, tem 2 vídeos e agora a gente vai falar sobre o surgimento da agricultura. Os pesquisadores acreditam que os primeiros grupos humanos costumavam dividir a tarefa de encontrar alimento. Os homens caçavam usando ferramentas e armas feitas com osso, pedra e madeira, enquanto as mulheres coletavam frutos, raízes e folhas comestíveis e medicinais. Elas também faziam cestos de palha com os quais transportavam o que coletavam. Com base nas pinturas encontradas nas cavernas e em várias partes do mundo, os pesquisadores supõem que a divisão de tarefas entre mulheres e homens não era rígida, podendo variar em alguns grupos e em algumas localidades. De acordo com essa teoria, havia casos em que as mulheres caçavam, assim como os homens também coletavam plantas nas florestas. Então, não era definido, mulher só fazia isso ou homem só fazia isso. Com o estudo da pintura rupestre, que mostra como que era a vida naquela região ou daquele grupo, a gente consegue perceber que cada grupo trabalhava de uma forma e se organizava de uma forma. E é por isso que alguns estudiosos sugerem que tenham sido as mulheres as responsáveis pela descoberta da agricultura. Isso aconteceu exatamente porque elas passavam grande parte do tempo observando e conhecendo o comportamento das plantas e sementes. As mulheres devem ter notado que as sementes transportadas pelos ventos ou por pássaros e insetos brotavam na terra, gerando novas plantas. A agricultura é considerada uma enorme revolução na vida dos seres humanos. Isso porque, além de poderem armazenar alimentos, elas também puderam permanecer em um determinado local, deixando de ser nômades. Nômades é os que ficam mudando de local. Até aquele momento, os nossos ancestrais viviam mudando de um lugar para o outro. Não podiam permanecer por muito tempo em um mesmo local, porque viviam em busca de alimentos. Então, quando o alimento daquele local acabava, eles tinham que ir para outro local para poder ter alimento. Com a agricultura, eles puderam permanecer em um mesmo local por muito mais tempo, tornando-se sedentários,
que a palavra significa fixos em um local. Agora vamos para as atividades. Por que os pesquisadores atribuíram a descoberta da agricultura às mulheres? No texto está falando isso. Por que você acha que a descoberta tem a ver com as mulheres? 2. Por que a descoberta da agricultura levou os grupos humanos a se tornarem sedentários? Também está escrito no texto. Eles eram nômades e viraram sedentários. Por que isso aconteceu? 3. Marque a afirmativa correta. Os primeiros grupos de seres humanos que eram nômades. Então, aqui a gente vai marcar o que mais encaixa. Os primeiros grupos de seres humanos eram nômades. Por quê? Primeiro, moravam em cabanas e não se deslocavam de um lugar para o outro. Ou tinham de se mudar constantemente para procurar alimentos. Ou plantavam diversos tipos de legumes e verduras e criavam porcos e gados. Ou mantinham-se em um único lugar para poder colher tudo o que crescia nas florestas. Marque apenas uma opção. 4. Os estudiosos consideravam que em alguns dos primeiros grupos humanos houvesse uma divisão de tarefas entre mulheres e homens. Escreva F para falso e V para verdadeiro nas frases que explicam adequadamente como se dava a divisão de tarefas. Primeiro, os homens dedicavam-se à plantação e as mulheres cozinhavam e cuidavam das crianças. Verdadeiro ou falso? Segundo, de modo geral, os homens caçavam e as mulheres colhiam frutos e raízes, mas também podiam ocorrer o inverso. Verdadeiro ou falso? A divisão de tarefas levava os homens a se dedicarem à coleta e as mulheres à caça. Verdadeiro ou falso? Devido à divisão de tarefas, talvez tenha sido as mulheres que descobriram a agricultura. E aí? Verdadeiro ou falso? Agora o 5. Observe o texto e complete as lacunas. As tananã mostram que os grupos tananã enfrentavam muitas tananã nos primeiros milhares de anos que viviam no continente tananã. Passavam o tempo todo procurando tananã e tananã. Viviam nas tananã com o clima seco. Alimentavam-se de tananã, tananã e tananã, que conseguiam tananã ou restos de predadores. Todas essas palavras estão lá no início do texto de história que a gente acabou de ler. Qualquer coisa, volta o vídeo ou dá uma olhadinha no início do texto da apostila. 6. Caça-palavras. Leia o texto e encontre as palavras em negrito, as palavras mais escuras. A agricultura é considerada uma enorme revolução na vida dos seres humanos. Isso porque, além de poderem armazenar alimentos, eles também puderam permanecer em um determinado local, deixando de ser nômades. Até aquele momento, os nossos ancestrais viviam mudando de um lugar para o outro. Não podiam permanecer por muito tempo em um mesmo local, porque viviam em busca de alimentos. Então, todas essas palavras em negrito tá aqui no caça-palavras. Então, vocês vão procurar, vão colorir, bem colorido, uma de cada cor, para ficar bem bonito. E qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos e até a próxima aula.